Ok, meus queridos alunos, vamos agora para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos, também com os cálculos que ele fez, baseado nas anotações de Tycho Brahe. Ele percebeu que quadrado do período de translação dos planetas dividido pelo cubo do raio médio de suas trajetórias era constante para qualquer planeta. Meus amigos, meus alunos, meus senhores, quando Kepler descobriu isso, foi um salto na ciência. Era possível calcular o período de Marte, o período de Vênus, o período de Mercúrio. Que período é esse, professor Oráculo? O tempo que eles levam comparado com o ano terrestre para dar uma volta em sua trajetória elíptica em torno do Sol. Então isso foi de um avanço, de uma coisa extraordinária para a ciência. É possível, através dessa relação, você comparar o período da Terra com o raio médio da trajetória da Terra, com o período de Marte. Marte, Terra. E você vai ter quanto tempo Marte leva para dar uma volta em torno do Sol. Então não estranhe se você pegar uma tabela. Se você fizer uma pesquisa no Google, qual o tempo de translação do planeta Marte? Hoje temos milhões de recursos, mas nós estamos falando do ano de 1540. O Brasil com 40 anos de invasão dos portugueses. 40 anos que os índios daqui estavam sendo massacrados, roubados, com a invasão dos portugueses. Historiadores, não esqueçam disso. Acabem com a palavra colonização. Podemos sim colonizar Marte, um outro planeta. Mas a história de massacres não deve ser contada com esta palavra. Livrem-se dessas palavras nos seus livros. Colonizar não é invadir, matar, roubar suas religiões, suas riquezas, suas terras e até outras coisas mais. Não entrarei em detalhes, mas fica esta mensagem do professor Oráculo. Então está aqui a terceira lei de Kepler. Quadrado do período de translação de um planeta dividido pelo cubo do raio médio de sua trajetória é constante para qualquer planeta. Mister, Bate fará exercício sobre isso. Eu poderia fazer um exercício, mas a minha aula é mais teórica, mais filosófica. Fica apenas a dica. O que é o raio médio? Só para lembrar. Uma trajetória elíptica não é uma trajetória circular. Você tem diferentes raios. E o que foi calculado por Kepler foi justamente esse raio médio. Uma revolução. Estes trabalhos de Kepler levaram um outro cientista, vocês devem saber quem, mas eu vou antecipar. Levaram Isaac Newton
a formular a lei da gravitação universal, que contaremos em outros capítulos da nossa aula. Um inseto por ano. Agora vamos voltar, porque já estamos chegando em Galileu Galilei, o chamado pai da física. A física como ciência começa a ter o seu valor de ciência a partir de Galileu, quando ele escreve um livro chamado O Ensaiador, onde ele tenta mostrar a relação da gravidade, da força que puxa os corpos para baixo, que ele não sabia. Ele estudou apenas o critério da aceleração, do que eles chamavam de queda dos corpos. E eu já chamo a primeira vez a atenção de vocês. Depois de Newton falar em queda dos corpos, para mim, humildemente, é uma ignorância. A palavra cair deveria ter sido abolida da física depois de Newton, óbvio. Antes de Newton, é possível falar em queda dos corpos. Depois de Newton, na minha humilde opinião, não. Mas isto ficará para um outro capítulo. Então voltamos a 300 anos antes de Cristo para falar de Arquimedes. Conta-se a história que Arquimedes usou um espelho deste, um chamado espelho côncavo, para incendiar os navios que atacavam seu país. Era uma figura mais ou menos assim. Aqui nós tínhamos o raio solar, batia no espelho côncavo e convergia para as velas daqueles navios. Isso era capaz de provocar um incêndio, uma concentração de um raio luminoso, de um raio solar em um único ponto pode provocar um incêndio. Muitas das queimadas que acontecem no período seco são oriundos desse fenômeno. Muita gente pensa que às vezes foi uma pituca de cigarro. Pode ser. Mas também pode ser uma gota de orvalho que saindo de uma planta, incidindo um raio solar, provoca essa convergência num acidente natural, provocando em cima de uma palha seca um incêndio. Então conta-se a história, não sou eu que estou contando para vocês com a data e com a precisão da verdade, mas que Arquimedes, dotado de um espelho côncavo grande, muito maior que esse, ele conseguia incendiar os navios, fazer com que as velas desse navio pegassem fogo. Mas os trabalhos de Arquimedes são de uma quantidade inumeráveis. Só que alguns ficaram muito famosos. O principal trabalho dele que ficou famoso é contado com a história do rei Hierom II. E tem um dos princípios mais lindos da física. Um princípio que ajuda a ciência até hoje. Que é o princípio de quê? Um corpo colocado ou imerso em um líquido vai deslocar uma parte desse líquido. E o volume deslocado por esse corpo corresponde ao volume do próprio corpo. A história do rei Hierom II foi baseada nisso. Conta-se que
rei teria ganhado uma coroa e pediu a Arquimedes que verificasse se essa coroa era de fato de ouro. Então você imagina uma linda coroa com seus diamantes, crucifixos, e você sem poder derreter essa coroa para verificar se ela era de fato de ouro. Porque naquela época, o que os matemáticos, filósofos conheciam é a chamada grandeza massa específica, ou também a chamada densidade. Vou deixar bem claro que temos uma aula no canal do Mr. Bate que esclarece essa dúvida cruel. A diferença entre massa específica e densidade. Quando falamos de densidade, falamos da ideia de corpo. Massa específica, falamos da ideia da matéria. Em alguns, a massa específica é igual à densidade. No caso dos fluidos, porque eles não possuem forma definida. Mas no caso dos sólidos, isso pode gerar uma grande confusão. Por exemplo, a massa específica do ferro é muito maior do que a massa específica da água, H2O. Então vem logo na nossa mente, toda vez que eu colocar ferro na água, ela vai para o fundo, porque quem tem maior massa específica tende a ficar embaixo. Faremos exemplos disso. Mas alguém pode falar assim, professor Oráculo, um navio atualmente é feito de ferro e um navio flutua. Como pode isso? Porque aí, meus queridos alunos, nós não estamos falando mais de massa específica. Nós estamos falando de densidade. Quando você altera a forma de um corpo, você pode alterar sua densidade. Aumentando o seu volume, a sua densidade diminui. E o navio, com todas aquelas toneladas, imensas toneladas, flutuará sobre as águas, porque você alterou o seu volume. Isso é o princípio da densidade de um corpo. Então Arquimedes precisava encontrar a densidade dessa coroa para saber se era próxima do ouro, da prata, para ter certeza se era de fato aquele material, um material precioso. E ele não conseguia dormir. Naquela época era muito comum os filósofos usarem togas. Aliás, filósofos não. Todos, naquela época, período de 200 anos antes de Cristo, tinham como roupa as togas. Era comum também os banhos, os banheiros públicos, banheiros em praça pública. A nudez não era um crime, era uma coisa natural do homem. Então as pessoas tiravam sua roupa e se banhavam. Conta-se, pessoal, que numa dessas situações, Arquimedes, preocupado em resolver o problema da coroa, tirou sua roupa e mergulhou na piscina. Ao mergulhar naquela banheira, a água transbordou. Ao transbordar, ele teve o estalo da genialidade. E saiu pelas ruas gritando: Eureka, Eureka, Eureka! Descobri, descobri, descobri. E o que descobriu Arquimedes? Descobriu como calcular a densidade dessa coroa sem ter que desmanchar. Porque vejam, se ele desmanchasse esse objeto
e fizesse um cubo, ou fizesse um paralelepípedo, facilmente ele teria o volume, facilmente ele teria a densidade. Mas como calcular o volume de uma figura tão estranha? Naquela época não existia computação gráfica. Então o que ele fez? Mergulhou esta coroa em um recipiente com água. E o volume de água que transbordou correspondia ao volume do corpo. Então o volume de água que derramou corresponde ao volume do corpo. Assim, ele mediu a massa e com esse volume ele conseguiu calcular a densidade da coroa e pôde dizer ao seu rei que a coroa era de ouro, de um material nobre e precioso. Arquimedes também ficou marcado por um trabalho sobre as alavancas. Vejam, meus queridos alunos, a história é um pouco cruel para nós, aqui da América do Sul. Nós vivemos uma cultura eurocêntrica. 90%, 99% do nosso conhecimento tem uma ideologia da Europa ou das Américas do Norte. Conhecemos pouco, muito pouco, sobre os avanços dos chineses, sobre os avanços dos egípcios, sobre até mesmo a matemática dos árabes, dos russos. E a gente tem poucas informações. São informações muitas vezes imprecisas. Temos que ter atenção para isso. Muito cuidado. Conhecimento, você tem que estar aberto para ele. Para mudar de opiniões, se for preciso. Mudar de valores. Fique atento, meus discípulos, meus queridos alunos. E o Arquimedes, com as suas alavancas, chegou ao ponto de dizer: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu deslocarei o mundo. Parece uma frase com muita arrogância ou prepotência, mas não é. Arquimedes sabia o poder de uma alavanca. Então, nada mais do que proferir uma frase dessa. Um ponto de apoio e o mundo. E aqui o nosso Arquimedes sorrindo. Ponto de apoio, uma alavanca e eu deslocarei o mundo. Ora, se você for na sua cozinha procurar por equipamentos como esse, você vai encontrar. Este aqui é um amassador de batatas. E ele facilita demais. Vejam que esse tem a seguinte característica. Este é o ponto de apoio. Aqui vai estar as batatas, que é a resistência. E aqui é o braço, onde eu vou aplicar a força, também conhecida como potência. Como a resistência está no meio, repetindo, ponto de apoio, ponto fixo, a resistência vai ser a batata e aqui vai ser a potência. Então isso aqui é uma alavanca interresistente. Um amassador de batatas é uma alavanca interresistente.
potência, resistência, ponto fixo. Vamos agora a uma interpotente, aquela que a potência se encontra no meio. Olha aqui. Ponto de apoio, onde vai ser pegada a carga? O alimento. Este é um pegador de macarrão, de salada. Eu estou aplicando a potência aqui no meio. Por isso ele é interpotente. Ponto fixo, carga ou resistência e a potência aqui no meio. Interpotente. E o último caso, a interfixa. Ponto fixo, potência e resistência. A nossa tesoura. A potência, a resistência e o ponto fixo no meio. Então ela é uma interfixa. No caso da nossa alavanca de Arquimedes, aqui nós temos a potência, aqui a resistência e aqui o ponto fixo. Logo, ela é um desse tipo, interfixa. Meus alunos, eu convoco vocês para assistir a nossa próxima aula. Aulas que vão tratar da história da ciência. Chegaremos no período Galileu e Newton, onde a física faz a nossa revolução. Se ergue surge como a maior ciência de todos os tempos. Aquela que levou o homem para a lua. Aquela que possibilita você ver esta imagem agora. Meus filhos, tentem captar a mensagem do professor Araco. Estes meus cabelos brancos guardam a experiência de quem já viu a luz de candeeiro, de quem andou em carro de boi. Hoje temos automóveis que chegam a 300 km por hora, até mais. Temos celulares, lâmpadas de LED, TV de plasma, TV de LED, tecnologias que vocês não podem jogar ou desprezar. Procurem estudar, porque só a ciência pode transformar o mundo. Mais ciência, mais estudo é que o professor Araco deseja para vocês. Curta o nosso canal do professor Mr. Bard e se inscrevam para as próximas aulas. Até mais.